E nem diga que você não viu. Dicas para o Enem 2019. Professores do curso e do Colégio Objetivo. Olá, aluno, olá, aluna, vestibulandos e vestibulandas de todo o Brasil. Tudo bem com você? Eu sou o professor Brito, de Geografia, do Colégio Curso Objetivo. E vamos a algumas dicas importantes para você se dar bem no Enem 2019. Acompanhe comigo. Vamos lá? As dicas importantes que eu vou dar agora são as dicas acerca das conferências, acordos a respeito do clima. Clima é um tema atual que está na pauta do dia e deve aparecer no Enem também, por conta de todo o processo que envolve o chamado aquecimento global e a emissão desses gases poluentes na atmosfera. É lógico que você tem uma gama de países importantes que se destacam por essas conferências, que se destacam por esses protocolos assinados e principalmente porque esses países muitas vezes ou não o seguem ou apresentam uma justificativa econômica, enquanto que o aquecimento global ele permanece na pauta das discussões acerca de como vamos reagir diante desse processo que envolve a mudança do ritmo de aquecimento da Terra e os impactos promovidos em seus biomas. Esta é a grande chave da questão. O mais importante de tudo é nós entendermos que esse processo não começa do dia para a noite. Essa discussão ela não é recente, muito pelo contrário. Vamos verificar algumas conferências importantes, alguns tratados e algumas discussões que merecem atenção. A primeira grande conferência acerca do clima é esta daqui, a chamada Conferência de Estocolmo. Notem a data, 1972. Faz um tempinho já, não faz, aluno? Não faz, aluna? Essa Conferência de Estocolmo, ela foi realizada lá na Suécia, em 72, mas notem, ela estabeleceu 26 importantes princípios relacionados à proteção do meio ambiente, com 109 recomendações. Fique tranquilos, ninguém vai te perguntar numa prova a quantidade desse tipo de importante, a quantos países, ou então qual é o percentual, ou quantos acordos foram assinados. Não. Nós vamos notar que a grande preocupação aqui é justamente o quê? É estabelecer o que foi tratado nessa Conferência de Estocolmo. E notem que aqui, a grande preocupação, inclusive a denominação que ela foi levada, é que ela era uma conferência sobre o ambiente humano. Ou seja, tratava da questão da pobreza, da desigualdade social, e nem o termo mudança climática nesse período já era tratado como nós tratamos hoje, mas já se suscitava a possibilidade de observar esses impactos dentro desse contexto atual. Ela resultou então nesse documento, juntamente com esses princípios que estavam ligados à poluição, e aí já entra uma questão que envolve clima e, é claro, a preservação dos recursos naturais. Nós vamos notar depois uma sequência importante de outros destaques para essas conferências mundiais. Para tratar de clima, a primeira conferência, como vocês podem observar, é a Conferência sobre o Clima realizada em Berlim. Olha a data, aluno, 1979. Pela primeira vez, então, em 79, eu tenho uma conferência que trata sobre clima. E o mais importante, de caráter científico. Qual foi a principal preocupação? Investigar. Depois, eu tenho, esse é importante, aluno e aluna. Esse aparece no vestibular, que é o IPCC, que é o Painel Intergovernamental para o Acompanhamento sobre Mudanças Climáticas, 1988. Eu começo já a coleta dados e informações. Por que o IPCC é importante? Porque é ele que vai nos alertar que depois desse processo de impacto ambiental, há mudanças significativas que vai dar um embasamento científico para falar, olha, temos um problema relacionado ao clima dentro do nosso planeta. Em seguida, nós temos a segunda Conferência Mundial sobre o Clima em 1990. Aí, olha o dado importante, o primeiro relatório do IPCC já é elaborado e esse relatório já vai trazer base científica, base acadêmica, para chegar à seguinte conclusão, a questão do clima ela é alarmante. Ou nós tomamos uma providência mais prática, ou então nós podemos ter problemas seríssimos em relação a essa questão do clima. É justamente esse embasamento
que vai levar os países a se reunir, sabe aonde? Aqui no Brasil. Aonde? Rio de Janeiro. ECO 92. A ECO 92, ela também vai receber o nome de Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. A ECO 92, ela foi considerada importantíssima porque ela reuniu essa quantidade aqui, ó, de países participantes, nada mais, nada menos do que 172 países partícipes, chefes de Estado, tomadores de decisões, e ela elaborou vários documentos importantes, como a Carta da Terra, que falava sobre as questões do ambiente, inclusive sobre como preservar e conservar esse meio ambiente. Tratava da Agenda 21, que são as decisões para o século 21, no intuito de garantir, por exemplo, o desenvolvimento sustentável. E é claro que ela vai tratar também das questões climáticas, porque ela trata do primeiro passo para a criação de um tratado internacional sobre o clima. E aí tem uma sigla para você que merece atenção, a UNFCCC, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Então, ou seja, em 92 já está institucionalizado a preocupação para com o clima no planeta. Isso tudo que foi discutido nessa bendita conferência da ECO 92 já está com o embasamento científico do IPCC, dos tomadores de decisões, sobre o que eles fariam então a despeito desse clima. E é justamente essa convenção, é justamente essas mudanças climáticas que será corroborada por 196 países membros, sendo que você tem um anexo 1, formado por 43 países industrializados, você tem um anexo 2, que são 24 nações que fazem parte do anexo 1 e que, na verdade, vão auxiliar os países em desenvolvimento a adaptar essas condições climáticas. E você tem os países que não estão nos anexos 1 e 2, ou seja, eles não teriam um comprometimento porque eles não impactariam na emissão de gases poluentes. Um destaque importante é que, após essas decisões, várias outras decisões vão sendo tomadas com o tempo. E a partir desta convenção, você tem, por exemplo, o estabelecimento dos acordos que estão realizados de acordo com as próximas convenções e com as próximas conferências. E uma decisão importante dessa ECO 92, por exemplo, a partir dessa convenção quadro sobre o clima da ONU, é que a partir dela nós teríamos a realização das chamadas COPs, COP. Essa sigla é importante. Você sabe qual é essa sigla? São as COPs, as conferências entre as partes. Os países se comprometeram a reunir-se anualmente para tomar decisões sobre as questões climáticas. E uma delas, por exemplo, é o nosso Protocolo de Quioto, que veio após o Mandato de Berlim, que foi a COP1. Ela estabeleceu resoluções para fortalecer os papéis dos países industrializados para com a questão climática. Então ficou decidido, olha, nós vamos estabelecer metas e funções, e essas COPs serão espaços para essa produção. E essa COP1 foi realizada a partir do Mandato de Berlim para que se conseguisse estabelecer essas ações. E uma dessas ações mais importantes foi justamente esse Protocolo de Quioto. Ele é assinado e o Protocolo de Quioto envolve o papel dos países na redução da emissão de gases poluentes. Eu preciso controlar o aquecimento global. Como que eu vou controlar esse aquecimento global? Reduzindo a emissão de gases poluentes? Ok. Mudando o padrão industrial? Também. Mudando o padrão de consumo? Beleza. Então eu vou estabelecer as metas que os países devem adotar para tal. Isso está no Protocolo de Quioto. Em 2002, nós temos a realização da Rio+10 e também da Declaração de Joanesburgo. Eles queriam reforçar os princípios das declarações e dos documentos anteriores, que vinha desde o IPCC até a realização do Protocolo de Quioto, ou seja, reforçar o compromisso climático de cada um desses países. Em seguida, nós vamos notar que este Protocolo de Quioto, ele vai entrar em vigor em 2005. Foi ratificado por 192 países. Só que ele só poderia entrar em vigor se
55% das emissões de gases de efeito estufa no mundo estivesse dentro dos países que ratificaram o Protocolo de Quioto. Quando a Rússia entra, esse 55% é atingido e o protocolo então entra em vigor em 2005. Então, a principal meta é reduzir a emissão de gases poluentes. Porém, essa redução ela enfrenta alguns obstáculos. Nem todos os países começam a se sentir tranquilos para essa adoção. E com isso, substancialmente a esse período, vários outros importantes acordos e medidas foram tentados enquanto a sua aplicação, como, por exemplo, a tentativa de flexibilização do Protocolo de Quioto. Olha, como os países estão tendo dificuldade para a implantação, eu encontro obstáculos, os Estados Unidos começam a declarar que não tem pretensões de o mantê-lo, então eu vou criar possibilidades para tal. Como, por exemplo, o Joint Implementation, ou seja, os países do anexo 1 podem implementar medidas de redução a partir de outros países, flexibilização, ou então os mecanismos de desenvolvimento sustentáveis. Isso aqui já apareceu em vestibular, já apareceu em prova do Enem, ou seja, o chamado MDL, ou seja, a partir daí, os países do anexo 1 podem implementar projetos em outros países que significarão também como parte dos seus projetos e serão considerados na redução dessa emissão de gases poluentes. E por fim, você pode estabelecer um comércio dessas emissões, ou seja, os países que ultrapassarem a sua meta de emissão, eles podem comprar créditos de carbono daqueles países que não têm obrigação. Então, por exemplo, o Brasil não tinha obrigação, mas se o Brasil realizasse uma redução da emissão, ele poderia vender esses créditos para os países emissores. Tentativa de flexibilização. Mesmo assim, nós vamos notar que os países não tinham uma pretensão para segui-los. E assim, nós temos uma outra declaração importante em 2009, a Declaração de Copenhague. 141 países tomam nota dessa declaração, que era uma tentativa de flexibilizar mais uma vez esse protocolo de Quioto. Nem assim os países entenderam que poderiam adotá-lo. E continuam. Declaração de Cancún, mais uma vez, eu formalizo a minha convenção quadro e tento estabelecer um caráter vinculativo, ou seja, quem assinar acordos climáticos deverá também adotar como meta a redução. Em seguida, em 2011, nós temos a plataforma de Durban para a criação de um novo tratado, ou seja, já entenderam que o protocolo de Quioto não foi um sucesso. Por isso, precisamos de novas metas e novas ações. Tentamos a emenda de Doha em 2012. 84 países ratificaram, que era criar um segundo período de vigência, ou seja, dar um prazo a mais. Países, 84 ratificaram, o que era insuficiente para a sua manutenção. Por que essa emenda ela não conseguiu adentrar? Porque dos 192 membros, era necessário 142 ratificaram e olha só, eu não tive número suficiente. Diante dessa impassividade, chegamos a 2015, na chamada COP21. A COP21, realizado na França, determinou o chamado Acordo de Paris como um protocolo sucessor do chamado Protocolo de Quioto, certo? Bom, quais eram ou quais são? Isso aqui pode aparecer na sua prova, aluno e aluna. Esses benditos objetivos do Acordo de Paris. Primeiro, esse Acordo de Paris, como nós vimos, ele estabeleceu uma tentativa de rever o Protocolo de Quioto. Só que ele tem um detalhe, ele vai falar o seguinte, para cada país, tenta estabelecer a sua meta para que você então nos apresente aquilo que é viável para você, não para nós. Por isso, ele tem pontos importantes acerca desse acordo. Reduzir a média global acerca do seu aquecimento, envolver todos os países, não só os desenvolvidos, apoiar os menos industrializados, definir metas e compromissos voluntários e também acompanhar regularmente o progresso da implementação desse acordo. Com isso, 196 países ratificaram e um saiu. Quem? Os Estados Unidos da América. Na verdade, os Estados Unidos da América se comprometeu com Barack Obama. George Walker Bush falou, não, eu não vou colocar a minha economia
à mercê da questão ambiental e se retirou do acordo. Foi amplamente criticado. Angela Merkel, pela União Europeia, Xi Jinping, pela China, até mesmo o Shinzo Abe, no Japão, criticou veementemente a postura dos Estados Unidos. O Brasil tem metas claras. O Brasil disse que reduziria, de acordo com os dados de 2005, a emissão de gases poluentes em até 37% no ano de 2025 e depois de 5 anos até 43%. Como isso? Energias renováveis, desmatamento zero da Amazônia até 2030 e também, o mais importante, incentivo à não emissão de gases poluentes pelas atividades econômicas. Dicas importantes. Essas conferências podem aparecer no Enem. Tomem nota, estudem, aperfeiçoem e se dediquem para a questão climática, porque é um tema atual que deve aparecer na prova. Essa foi a dica do Brito e a dica da Geografia do Colégio Curso Objetivo para você se dar bem no Enem 2019. Valeu!